Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Existe uma nação cujo destino foi selado antes mesmo de ela existir. Suas vitórias, suas alianças, sua queda e até sua possível redenção foram escritas em pergaminhos antigos. Séculos antes de qualquer um de seus líderes nascer, essa nação não é um segredo. Ela está nomeada nas Escrituras desde o princípio. E a Bíblia a conhece pelo seu nome original. Estamos falando do Irã. E o que você está prestes a descobrir não é especulação teológica. É um fio que corre desde o Gênesis até o Apocalipse, com uma coerência que nenhum ser humano poderia ter construído sozinho. Um padrão tão preciso, tão consistente ao longo de milênios, que só pode ser explicado por uma mente que enxerga o fim desde o princípio. Hoje você vai ver o que poucos professores se atrevem a ensinar. Vai entender por que o Irã aparece nas primeiras páginas da Bíblia, no coração da história do exílio, no nascimento do Messias e nas últimas batalhas antes do fim dos tempos. E vai entender por que isso importa para o mundo que vivemos hoje. O começo de tudo, a Tábua das Nações. Para entender o destino profético do Irã, precisamos voltar ao ponto de partida de toda a civilização humana. Depois do dilúvio, quando as águas recuaram e Noé pisou em terra firme com sua família, Deus não salvou apenas 8 pessoas. Ele reiniciou a humanidade, e dessa família descenderiam todas as nações da história. No capítulo 10 do livro de Gênesis, encontramos o que os estudiosos chamam de Tábua das Nações, o primeiro mapa genealógico do mundo após o dilúvio. É um texto que muita gente lê como uma lista entediante de nomes difíceis. Mas quem entende o que está por trás de cada nome, percebe que está olhando para o projeto arquitetônico da história humana. Dentro dessa tábua, 2 nomes se destacam como os patriarcas diretos do povo que habitaria as terras do atual Irã. O primeiro é Madai, filho de Jafé. De Madai descenderam os Medos, um povo das montanhas duro e resistente, que habitou os planaltos ao norte da região que hoje chamamos de Irã. Eram guerreiros disciplinados, organizados, que construíram uma cultura própria nas terras altas do Oriente Médio. O segundo é Elão, filho de Sem. E aqui o detalhe genealógico é fascinante. Elão era do mesmo ramo de Abraão. Seus descendentes se estabeleceram ao sudoeste, nas planícies férteis que bordeavam o Golfo Pérsico. A região de Elão era uma das civilizações mais antigas do mundo, com cidades e leis e uma cultura que antecedia até mesmo Babilônia. 2 ramos, 2 temperamentos, 2 territórios, mas um destino profético compartilhado. Desde Gênesis 10, o Irã está no mapa de Deus. Não como uma nação secundária, mas como uma protagonista do drama mais longo já narrado. A Primeira Guerra da Bíblia e o Poder do Oriente. O destino desse povo aparece pela primeira vez em Gênesis 14, num relato que muitos cristãos nunca estudaram com atenção. É a primeira guerra internacional registrada em toda a Bíblia. 4 reis do Oriente, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, invadiram Canaã com seus exércitos. Cidades foram saqueadas. Populações inteiras foram submetidas. E Ló, sobrinho de Abraão, caiu como prisioneiro. Perceba o que está acontecendo.
Logo no começo da narrativa bíblica, o poder de Elão já está em cena. E em conflito com o povo da promessa, Kedorlaomer não era um rei menor. Era o líder de uma coalizão, o poder dominante de sua era. E esse poder tinha na mira justamente as terras que Deus havia prometido a Abraão. Mas Abraão não esperou. Com apenas 318 homens treinados, ele perseguiu os exércitos invasores durante a noite e os derrotou. Resgatou Ló, humilhou os reis do Oriente e voltou com o espólio da batalha. Foi uma vitória impossível pelos padrões humanos. E ela estabeleceu desde aquele momento uma tensão que percorreria toda a história bíblica. O poder do Oriente contra o favor de Deus. E o favor de Deus não cede. Aquela batalha noturna em Gênesis 14 não foi apenas um conflito militar. Foi o primeiro capítulo de uma história que ainda está sendo escrita. O Oriente tentaria, várias vezes, dobrar ou destruir o povo da promessa. E cada vez, algo além da lógica humana interviria. Isaías e a profecia do rei, que ainda não havia nascido. Os séculos passaram, as tribos se multiplicaram, os clãs se tornaram reinos, e da fusão dos descendentes de Madai e Elão surgiu o Império Persa, um colosso que se estendeu da Índia até a Etiópia, governando mais de 40 nações distintas. Mas o verdadeiramente extraordinário não é o tamanho do império, é que Deus havia anunciado sua existência antes de ela acontecer. O profeta Isaías escrevia em Jerusalém por volta do ano 700 a.C. O Império Persa não existia. A Pérsia era apenas uma região menor dentro das terras medas. O nome Ciro não era conhecido por ninguém fora de sua família. E ainda assim, Isaías pronunciou duas profecias sobre a Pérsia que só fazem sentido como revelação divina. A primeira era que Deus usaria Elão e Média como instrumentos de julgamento sobre a Babilônia, a superpotência que ainda dominaria o mundo por outros 100 anos. A segunda era ainda mais perturbadora. Deus escolheria um rei pagão, de uma nação que não conhecia o Deus de Israel, para libertar os judeus cativos e ordenar a reconstrução do templo destruído. E esse rei seria chamado pelo nome mais de 150 anos antes de nascer. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita tomei para subjugar nações diante dele. Um nome persa, escrito num pergaminho hebreu, 1 século e meio antes de ele chegar ao mundo. Quando os críticos da Bíblia tentaram explicar essa profecia, alguns chegaram a sugerir que Isaías 40 a 66 tinha sido escrito por um autor diferente, décadas depois. Mas justamente porque não conseguiam aceitar que um nome específico pudesse ser revelado com tanta antecedência. Mas isso é exatamente o ponto. Não existe explicação natural para isso. Só existe explicação sobrenatural. Daniel, o testemunha de Deus no coração do inimigo. Antes de Ciro entrar em cena, Deus havia preparado uma testemunha para tudo o que estava por acontecer. Um jovem hebreu, levado como cativo ao coração do inimigo. Daniel foi arrancado de Jerusalém, ainda adolescente, depois que os exércitos de Nabucodonosor destruíram a cidade e levaram os melhores jovens de Israel para a capital babilônica. Cercado pela corrupção e pelo esplendor pagão da corte mais poderosa do mundo, Daniel não se rendeu àquele ambiente. Recusou a comida do rei, recusou a idolatria imposta, recusou a assimilação que destruiria sua identidade espiritual. Aí é por essa fidelidade, Deus lhe concedeu algo que não havia dado a nenhum outro cativo, o dom de revelar mistérios. O primeiro grande mistério chegou pelo próprio Nabucodonosor. O rei foi perturbado por um sonho tão poderoso que o acordou tremendo no meio da noite. Convocou todos os sábios da Babilônia com uma exigência impossível. Não apenas interpretar o sonho, mas revelá-lo primeiro, sem que ninguém o descrevesse. Era uma armadilha para detectar charlatões, e ninguém passou no teste.
A sentença de morte foi ditada. Até que chegou Daniel. Posto diante do monarca mais temido de sua era, ele descreveu o sonho com exatidão, e então o interpretou com uma revelação que deixou o rei sem palavras. Daniel capítulo 2, versículo 38. Tu és a cabeça de ouro. A Babilônia era o primeiro reino. Mas o peito e os braços de prata representavam dois povos entrelaçados, os medos e os persas. Dois braços mais desiguais, porque o braço persa se ergueria mais alto e tomaria o domínio. O sonho não revelava apenas impérios. Revelava a ordem em que eles surgiriam e cairiam. Revelava que a história não é caótica. Não é um acidente de forças geopolíticas. É uma narrativa com direção, com sequência, com propósito. E o Irã, os medos e os persas estava nessa narrativa como o segundo grande ato. A queda da Babilônia. A noite do banquete. Enquanto Daniel servia na corte babilônica, Ciro crescia nas terras altas do Oriente, submeteu os medos, unificou os reinos, e quando o Império Persa chegou ao seu auge, pôs os olhos sobre a Babilônia. A queda da cidade mais poderosa da terra não aconteceu numa batalha épica de semanas. E aconteceu numa noite de banquete e arrogância. O rei Belsazar organizou uma festa para 1000 de seus nobres e cometeu o erro que cruzou uma linha que não deveria ser cruzada. Ordenou que trouxessem os vasos sagrados roubados do templo de Jerusalém para brindar em honra aos seus deuses. Aquele não era apenas um ato de irreverência, era uma declaração deliberada de que o Deus de Israel havia sido vencido, que seus objetos sagrados eram troféus de guerra. No instante em que os vasos do templo foram usados para adorar ídolos pagãos, no meio do ruído e da música, o silêncio caiu sobre a sala. Uma mão apareceu no ar, sem braço, sem corpo. Apenas uma mão que escrevia sobre a parede do palácio com letras de fogo. Ninguém entendia o que estava escrito. O rei empalideceu. Seus joelhos tremeram. Chamaram Daniel. Daniel, capítulo 5. E os versículos 26 ao 28. Mene, Deus contou o teu reino e lhe pôs fim. Tekel, tu foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates. O nível da água baixou. Os soldados persas entraram em silêncio pelo leito seco. As portas estavam abertas. A Babilônia caiu sem combate. E Belsazar foi encontrado morto antes do amanhecer. Pense na simetria disso. A cidade que havia destruído Jerusalém, que havia roubado os vasos do templo, que havia levado o povo de Deus ao cativeiro, foi conquistada por um rei que Deus havia chamado pelo nome 150 anos antes. O julgamento da Babilônia veio pela mão da nação que Deus havia destinado para essa função desde o princípio. De Ciro e a restauração. Quando um rei pagão fez o que os religiosos não fizeram. O que Ciro fez depois da conquista é um dos acontecimentos mais extraordinários da história antiga. Ele não apenas permitiu que os judeus retornassem depois de 70 anos de exílio. Financiou a viagem, devolveu os utensílios sagrados do templo que Nabucodonosor havia roubado, enviou líderes com respaldo imperial para colocar os alicerces do templo reconstruído, e declarou que o Deus dos céus havia lhe entregado todos os reinos da terra e o havia encarregado de reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Isso está no livro de Esdras, capítulo 1. Um rei persa, adorador de Aura Mazda, o deus do zoroastrismo, declarando publicamente que o Deus de Israel o havia chamado para restaurar o povo judeu. Não existe paralelo para isso em nenhuma outra nação da antiguidade. A Pérsia foi a única potência do mundo antigo que não destruiu Israel, que o restaurou. E aqui está uma das grandes ironias da história bíblica.
Quando os líderes religiosos de Judá haviam falhado em proteger o povo, quando o templo havia sido destruído pela desobediência do próprio Israel. Foi um rei pagão que Deus usou para reconstruir o que havia sido perdido. A graça de Deus não respeita fronteiras religiosas. Ela alcança quem Deus escolhe, onde Ele escolhe, da forma que Ele escolhe. A visão do carneiro e do bode, a profecia mais precisa do livro de Daniel. Mas Deus havia dado a Daniel outra visão sobre a Pérsia, mais específica e mais detalhada do que qualquer coisa que havia sido revelada antes. Junto ao rio Ulai, Daniel viu um carneiro com 2 chifres desiguais que avançava em todas as direções sem que nada pudesse detê-lo. Ou nenhum animal se levantava contra ele. Ele fazia o que queria e se tornava grande. Uma voz explicou o símbolo em Daniel, capítulo 8, versículo 20. O carneiro que você viu, com os 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia. 2 chifres, 2 poderes, mas um dominante. O chifre mais alto representava a Pérsia, que surgiu depois, mas superou a Média em poder e influência. E então, do ocidente, apareceu um bode que se movia tão veloz que seus pés não tocavam o solo. Um único chifre entre seus olhos arremessou-se contra o carneiro e o destruiu completamente. Daniel não sabia quem era aquele bode, mas o anjo Gabriel lhe disse que a visão dizia respeito a um tempo futuro e a um rei específico que se levantaria do ocidente. Séculos depois, o mundo inteiro saberia o nome desse bode. Alexandre o Grande, o jovem rei macedônio, destruiria o Império Persa com uma velocidade sem precedentes na história militar. 3 batalhas principais. Um império de 3 séculos desmantelado em menos de uma década. Cada detalhe da visão de Daniel encaixou com precisão matemática. A velocidade do bode, cujos pés não tocavam o chão, refletia a campanha militar mais rápida do mundo antigo. O chifre único era o domínio absoluto de Alexandre. Quando pesquisadores seculares estudam Daniel, geralmente propõem que o livro foi escrito depois dos fatos, porque não conseguem aceitar que essas profecias foram dadas séculos antes de se cumprirem. Mas os manuscritos do Mar Morto, datados antes de Alexandre, confirmam que Daniel é anterior à conquista grega. A única explicação é sobrenatural. Esther. A providência de Deus nas sombras do palácio. Antes que a Pérsia caísse diante de Alexandre, aí ocorreu no coração do império um dos relatos mais extraordinários de toda a Bíblia. Em tempos do rei Assuero, o trono do maior império da terra estava em Suzã, no coração do antigo Elão, no sudoeste do atual Irã. E foi ali que uma jovem judia órfã mudou o destino de sua nação. Seu nome era Esther. Criada por seu primo Mardoqueu entre os judeus do exílio, ela foi levada ao palácio quando o rei buscava uma nova rainha depois de Vasti ter sido destituída. Esther era bela, inteligente e tinha uma qualidade rara: sabia ouvir. Mardoqueu a orientou a não revelar sua origem judaica. E o rei Assuero a coroou rainha da Pérsia, sem saber que estava colocando uma filha de Israel no trono mais poderoso do mundo. Nas sombras do palácio se movia outro personagem. Amã, descendente dos Amalecitas, inimigo histórico de Israel, e havia ascendido ao posto mais alto depois do rei. Quando Mardoqueu se recusou a se inclinar diante dele, Amã não buscou apenas vingança pessoal. Traçou um plano para eliminar cada judeu em todo o território do império. Usou mentiras, manipulou o rei, e o decreto foi selado com o anel real. Todo o povo de Israel, de leste a oeste, do maior império da terra, estava condenado à morte. Mardoqueu enviou uma advertência urgente a Esther e disse uma frase que ecoou através dos séculos. Esther, capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição? A providência de Deus raramente aparece com fanfarras.
Aparece nos posicionamentos silenciosos, nas portas que se abrem sem razão aparente, nas circunstâncias que só fazem sentido quando olhamos para trás, para salvar seu povo. Ester precisava se apresentar ao rei sem ser chamada, e a lei do Império Persa era inflexível. Qualquer pessoa que entrasse na câmara do trono sem convite podia ser executada no ato, salvo que o rei estendesse seu cetro de ouro em sinal de clemência. Ester era rainha, mas nem a rainha estava acima dessa lei. Ester jejuou 3 dias. Pediu que todo o povo judeu de Susã jejuasse com ela, e então caminhou em direção às portas do trono. O cetro foi estendido. Em um banquete cuidadosamente preparado, Ester revelou a verdade no momento exato. O inimigo foi identificado. Amã foi enforcado na mesma forca que havia construído para Mardoqueu. Um novo decreto foi emitido permitindo que os judeus se defendessem em todo o império. E o dia projetado para sua destruição se transformou no dia de sua libertação. O Império Persa, sem ter planejado isso, ou sem ter buscado esse papel, tornou-se escudo para o povo de Deus. Há uma lição teológica profunda aqui. Deus não aparece no livro de Ester. Seu nome não é mencionado uma única vez, mas sua mão está em cada página. Cada coincidência, cada posicionamento, cada momento de coragem humana, tudo aponta para uma direção soberana que transcende as escolhas dos personagens. Os magos do Oriente. Quando a Pérsia adorou o Messias, séculos depois, quando o mundo aguardava o Messias prometido, algo conectou uma vez mais a Pérsia ao plano divino. Mateus capítulo 2, versículo 1. Uns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? A palavra grega magos descreve sábios, astrônomos e sacerdotes do Oriente, muito provavelmente das antigas terras do Império Medo-Persa. Mas como eles sabiam o que procurar? Como homens de outra religião, de outro idioma, de outra cultura, puderam reconhecer o nascimento do Rei dos Reis? A resposta mais provável está nos escritos de Daniel. Ele havia servido como chefe dos sábios da Babilônia. Seus escritos, suas profecias, teriam ficado naquela tradição de sabedoria oriental. E Daniel, no capítulo 9, versículo 25, havia dado uma contagem matemática precisa para o tempo da chegada do Messias. Quando a estrela apareceu, aqueles homens souberam o que ela significava. Não por impulso emocional, por conhecimento herdado, por séculos de profecias preservadas nas tradições acadêmicas das terras persas. Eles cruzaram o deserto, chegaram a Belém e se ajoelharam diante de uma criança, oferecendo 3 presentes que eram 3 confissões proféticas: ouro para um rei, incenso para um deus, mirra para um sacrifício. Enquanto os líderes religiosos de Jerusalém, que conheciam as profecias de cor, permaneceram indiferentes, foram homens de terra persa os primeiros gentios a reconhecer e adorar o Salvador. Uma vez mais, a Pérsia foi instrumento nas mãos de Deus. Desta vez, não para restaurar um povo, mas para testemunhar o nascimento da esperança de toda a humanidade. Há algo profundamente simbólico nisso. Daniel, o cativo hebreu nas terras do Oriente, havia plantado sementes de conhecimento profético que floresceram séculos depois nas mentes daqueles sábios. O exílio que parecia apenas tragédia havia sido também semeadura. O sofrimento havia carregado dentro de si uma missão. Jeremias e a profecia de 2 tempos: julgamento e restauração. Antes de chegarmos ao papel do Irã nos tempos finais, precisamos parar num profeta que pronunciou sobre Elão, uma das profecias mais ignoradas de toda a Bíblia. Jeremias, em seu capítulo 49, versículos 35 ao 39, pronunciou uma palavra de 2 tempos sobre Elão, que pouquíssimos estudiosos analisam com atenção. Primeiro julgamento: quebrarei o arco de Elão, o principal fundamento do seu poder.
O arco era a arma militar por excelência de Elão. Quebrá-lo significava destruir sua capacidade de guerra, seu orgulho, sua posição de potência. E isso ocorreu historicamente quando as conquistas de Ciro unificaram Elão e Média numa única estrutura imperial, e quando Alexandre depois desmantelou esse império. Mas então vem o segundo tempo, inesperado, surpreendente. No fim dos dias eu restaurarei a sorte de Elão, declara o Senhor, uma promessa de retorno. No meio de um capítulo cheio de julgamentos sobre nações, Deus insere uma cláusula de esperança especificamente para Elão, especificamente para o que é hoje o Irã. Isso não é pequeno. Isso é Deus dizendo que sua história com essa nação não termina no julgamento. Que mesmo depois de todo o conflito, toda a oposição, toda a aliança com forças que se levantarão contra Israel, ainda existe uma promessa gravada sobre aquele povo. A misericórdia de Deus é maior do que a geopolítica, é maior do que os pecados das nações. Ezequiel 38, a grande coalização dos últimos dias. E então chegamos ao texto que nenhum analista político do mundo pode ignorar quando estuda o Oriente Médio de hoje. Ezequiel, no capítulo 38, versículos 2 e 5, descreve uma grande coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. E entre os primeiros nomes dessa coalizão aparece um que já conhecemos. Pérsia, Etiópia e Líbia estarão com eles. A mesma nação que libertou Israel do exílio. A mesma terra cujos sábios adoraram o Messias. Nos dias finais, formará parte de uma aliança que marchará contra o povo restaurado de Deus. É uma das maiores inversões da narrativa bíblica, e é também uma das profecias mais claramente em processo de cumprimento no mundo atual. Os demais integrantes da coalizão são identificados como Gog, príncipe de Magog, associado por muitos estudiosos com uma potência do norte. Cus, a antiga Núbia, que corresponde à região do Sudão e Etiópia atual. Put, o norte da África, que inclui a Líbia moderna. E Gomer, junto com Togarmá, territórios próximos à atual Turquia e ao Cáucaso. Ezequiel capítulo 38, versículo 9. Subirás como tempestade, como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. A escala do ataque é massiva, um número de nações como nunca havia sido visto antes em campanha unificada. E o alvo é Israel, um povo que a profecia do próprio Ezequiel, capítulo 37, havia descrito como reunido de volta à sua terra depois de séculos de dispersão. Para quem acompanha a geopolítica atual, a configuração dessa aliança não é ficção científica. O Irã e a Rússia possuem hoje uma aliança militar real. O Irã financia grupos em toda a região. A Turquia flutua entre o Ocidente e o Oriente em seus alinhamentos. A África do Norte tem sido palco de influências crescentes das potências do Mediterrâneo Oriental. Os tijolos dessa coalizão estão sendo assentados. O juízo sobrenatural, quando Deus intervém diretamente. Mas o que acontece depois do ataque é o que transforma essa profecia de uma tragédia em uma proclamação da soberania de Deus. Porque o que se desenrola não é uma batalha entre exércitos humanos, é a intervenção direta de Deus na história, e essa intervenção é descrita em detalhes físicos específicos que desafiam qualquer tentativa de interpretação apenas simbólica. A terra treme. Terremotos sacodem o campo de batalha, os exércitos caem em confusão, os soldados viram suas armas uns contra os outros, chuva torrencial, granizo e pedras de enxofre caem do céu. Fogo desce sobre Magog e sobre as ilhas que vivem em segurança. A coalizão mais poderosa, jamais reunida, se desfaz não por uma derrota militar humana, mas por um julgamento sobrenatural. Ezequiel capítulo 38, versículo 23.
E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido perante muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Esse é o propósito declarado da intervenção. Não apenas proteger Israel, revelar ao mundo inteiro que existe um Deus que governa a história, que os impérios humanos, por maiores que sejam, não determinam o destino final das nações. Há algo aqui que a leitura superficial perde. Deus permite que essa coalizão se forme, permite que o ataque se inicie, e então intervém de uma maneira que não deixa dúvida sobre quem detém o poder real. Isso não é Deus reagindo a uma crise. É Deus usando a arrogância humana como palco para uma demonstração de soberania que toda a humanidade vai testemunhar. Zacarias e o horizonte além do julgamento. E então, há um capítulo além do julgamento. E um horizonte que muitos não chegam a ver porque param a leitura cedo demais. Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, acrescenta uma imagem que expande tudo o que Ezequiel havia descrito. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. As nações que sobreviverem subirão a Jerusalém para adorar. Isso significa que a narrativa não termina no julgamento, não termina no fogo e nos terremotos. Termina com nações restauradas em relação com Deus. Termina com os que haviam sido inimigos, tornando-se peregrinos. Termina com a adoração, substituindo a guerra. Agora lembre-se da profecia de Jeremias. No fim dos dias, eu restaurarei a sorte de Elão. Poderia o Irã, que foi redentor, que se tornou adversário, e que atravessará o julgamento, também ser testemunha da glória restaurada? Poderia haver um remanescente persa entre os que sobem a Jerusalém para adorar? A Bíblia não fecha essa possibilidade. Ela a deixa aberta, escrita, permanente. Isso muda a maneira como olhamos para o Irã hoje, não como um inimigo a ser destruído, não como uma ameaça a ser apenas contida, mas como uma nação com um destino profético, com uma história espiritual que nenhum noticiário conta, com uma promessa que Deus mesmo gravou nas páginas das Escrituras. O fio que atravessa os séculos, desde o Gênesis até o Apocalipse, a Pérsia esteve presente em cada etapa do plano divino. Quando Abraão levantou sua espada na noite para resgatar Ló, Elão já estava na história. Quando a Babilônia caiu em silêncio, foi um rei persa quem reconstruiu o que havia sido destruído. E quando Ester caminhou em direção ao trono, arriscando sua vida, foi a providência de Deus agindo pelo coração de um rei pagão. Quando os sábios cruzaram o deserto, foi a herança profética da Pérsia que os guiou até o pesebre. E quando os últimos capítulos da história humana forem escritos, o Irã também estará nessas páginas. Essa trajetória não é aleatória, é um padrão, criada com propósito, afastada desse propósito, sujeita ao julgamento de Deus e ainda assim alcançada por uma graça que não entende de fronteiras nem de bandeiras. A história bíblica do Irã é, no fundo, a história de toda a humanidade. E há algo que essa história nos ensina sobre como Deus opera na história humana. Ele não precisa de nações perfeitas para cumprir seus propósitos. Usou um rei persa que adorava outros deuses para restaurar seu templo. Usou uma jovem judia órfã no palácio de um rei pagão para salvar seu povo. Usou sábios estrangeiros para ser os primeiros adoradores do Messias. A soberania de Deus não é limitada pela religião ou pela nação de quem ele usa. Os titulares de hoje são páginas de um livro já escrito. Os titulares de hoje não são acidentes. Não são o produto aleatório de forças geopolíticas que se chocam sem direção.
São páginas de um livro, escrito muito antes de qualquer um de nós nascer. E quem tem olhos para lê-lo pode ver com clareza onde nos encontramos nessa narrativa. Quando você lê sobre tensões no Oriente Médio, sobre coalizões que se formam, sobre Israel cercado de inimigos, sobre as nações do Norte e do Leste se alinhando em novos pactos, você está lendo o jornal com um contexto que a maioria das pessoas não tem. Você está vendo o mapa profético se desdobrar em tempo real. Isso não deve gerar medo, deve gerar clareza. Porque se as profecias sobre a queda da Babilônia se cumpriram com precisão cirúrgica, se o nome de Ciro foi anunciado 150 anos antes, se os detalhes da conquista de Alexandre foram descritos antes de ele nascer, então as profecias sobre os últimos dias têm a mesma certeza. O mesmo Deus que escreveu a primeira parte está cumprindo a última. E o desenlace já está nas mãos de Deus. Não nas mãos dos impérios, não nas mãos dos ditadores, não nas mãos dos mercados financeiros ou das alianças militares. Nas mãos do mesmo Deus que chamou Ciro pelo nome antes de ele nascer. Do mesmo Deus que posicionou Esther no lugar certo, na hora certa. Do mesmo Deus que guiou sábios persas por estrelas para se ajoelharem diante do Filho de Deus. E se esse estudo abriu algo dentro de você, se alguma coisa fez sentido de uma forma que você nunca havia enxergado antes, compartilhe com alguém que precisa ver isso. As profecias bíblicas ainda têm muito a dizer sobre o tempo em que vivemos. A palavra já foi escrita. A história está se cumprindo. E o horizonte além do julgamento é a adoração. Que possamos todos estar do lado certo dessa história. Bênçãos. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador.
Vem Espírito Santo, a luz de Deus. Flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus. És um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho, afiliado da Shopee. Aproveita as promoções, mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho, Construa Civil Mestre Dinho.